You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. 60 million people died between 1900 and 1946. Since then, we established a liberal world order, and now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. Senhores do mundo. E dessa vez o tempo ficou mais curto do que já estava. O que está acontecendo é isso aqui, pessoal, ó. This afternoon, the Secretary-General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding. O Klaus Schwab, sabe quem é? Do Fórum Econômico Babacal. Fizeram lá uma aliança, uma estratégia. Para o quê? Eu vou avançar um pouco aqui. Para idealizar mais rápido o compromisso entre as instituições. Para acelerar conjuntamente a implementação da Agenda 2030. Veja bem, você não entendeu. Você já sabe que existe a Agenda 2030, ou seja, primeiro ponto. Existe uma agenda. O que é uma agenda? Você escreve ali o que você tem que fazer. Essa agenda é da elite. Então a elite já escreveu coisas, estipulou metas na sua agenda para serem cumpridas até 2030. Então, quem está fomentando todos os problemas mundiais, tudo que está acontecendo no mundo, é por causa dessa agenda. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é muito importante. Peço sua máxima atenção. Olha só o que está acontecendo, o que as pessoas vão começar a comer de agora em diante. O que eu vinha falando aqui há anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Olha só. Tô aqui no Big agora, ó, e aqui as carnes já falsas. Frango falso e carne falsa. E almôndega falsa. Vou mostrar pra você. Ó, carne moída vegetal. A revolução da carne moída de plantas com textura e gosto de carne. Meu misericórdia. Olha só, isso, você tem que entender, isso não é carne. É outra coisa que fizeram aí. Ali diz que é feito de planta. Ali diz. Papel aceita tudo, né? Você sabe. Textura e gosto de carne, é só isso que tem. É só textura e gosto, mas não é. Não é. Carne. Olha, parece carne, tem gosto de carne, mas não é carne. É, rapaz. Quer dizer, égua não, né? É qualquer coisa sem menos égua. E olha que bonitinho. Agenda 2030. Os caras ainda escancaram na cara dura, versão 2030. Sabe o que isso significa? Joga no Google aí, a Agenda 2030, você vai entender o que se trata. The world is on the verge of global change. The speed of data transmission has increased by multiples of millions. The rate of globally significant events and that of discoveries and crises is growing exponentially. Our civilization is like an uncaptained ship sailing on rough seas with neither chart nor compass, all the while moving faster and faster. The time we have to make the right decisions is shorter and shorter. We are facing the choice to fall into a new dark age, into affliction and degradation, or to find a new model for human development and create not simply a new civilization, but a new mankind. Historic crises show that to break the deadlock, we need technological revolution. It is clear that today's revolution will also require the deepest social transformation. The world's community and leaders should encourage mankind, instead of wasting resources on solving momentary problems. To focus on the technologies of the future: nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive technology, genetics and robotics. Doing so will allow us to find new sources of energy, create fundamentally new architecture and transportation,
allow unprecedented developments of human cognitive abilities, refine artificial intelligences, and brain-computer interfaces, simulate complex systems, create humanoid robots and cyborgs, and with the help of nanorobots, we may develop manageable matter. Find ways to transfer one's personality to an artificial carrier. Yet what we need is not just another technological revolution, but a new civilizational paradigm. We need new philosophy and ideology, new ethics, new culture and new psychology, and even new metaphysics. We must reset our limits, go beyond ourselves, beyond the Earth, and beyond the solar system. This is an adequate response to the challenges of our time. Thus, new reality and future man will arise. Could it happen spontaneously, by itself? Unlikely. Humanity does not have a master plan of its development. It seeks stability. It lives in the present and does not plan. It preserves the status quo and tries to escape development. It does not tend to map future centuries and take responsibility for evolution. In consumer society's culture, there is no evolutionary vocabulary and rhetoric. To break the deadlock, the Russia 2045 movement was founded. It is a mega project intended to reach new heights and meanings. We intend to create a new vector for civilization, aimed at constant human development and evolution. As happened with the mega projects of the last century, the nuclear and the space programs, we integrate the latest discoveries and developments from the sciences: physics, energetics, aeronautics, bioengineering, nanotechnology, neurology, cybernetics, cognitive science. May everlasting spiritual ideals and values help us avoid going astray. Our project will give new meanings to the millions of people on Earth, will become a result of their joint creativity, and will lead us out of the impasse. Away from the murder of nature and physical death, forward to the realm of freedom and creativity, to the depths of the ocean and to the stars, to the infinite universe of our inner world. Our forecast for the next 40 years. February 2012. Global Future 2045 Congress is held in Moscow. It is a debate platform for discussion of our civilization's prospects for development. 2012 to 2013, the global economic and social crises are exacerbated. The debates on the global paradigm of future development intensifies. New transhumanist movements and parties emerge. Russia 2045 transforms into World 2045. Simultaneously, the 2045.com international social network for open innovation is expanding. Here, anyone interested may propose a project, take part in working on it, or fund it, or both. In the network, there are scientists, scholars, researchers, financiers, and managers. 2013 to 2014. New centers working on cybernetic technologies for the development of radical life extension rise. The race for immortality starts. 2015 to 2020. The Avatar is created. A robotic human copy controlled by thought via brain-computer interface. It becomes as popular as a car. In Russia and in the world appear, in testing mode, several breakthrough projects. Android robots to replace people in manufacturing tasks. Android robot servants for every home. Thought-controlled avatars to provide telepresence in any place of the world and abolish the need for business trips. Flying cars. Thought-driven mobile communications built into the body or sprayed onto the skin. 2020 to 2025. An autonomous system providing life support for the brain and allowing it interaction with the environment is created. The brain is transplanted into an Avatar B. With Avatar B, man receives new, expanded life. 2025. The new generation of avatars provides complete transmission of sensations from all 5 sensory robot organs to the operator.
2030 to 2035, ReBrain. The colossal project of brain reverse engineering is implemented. World science comes very close to understanding the principles of consciousness. 2035, the first successful attempt to transfer one's personality to an alternative carrier. The epoch of cybernetic immortality begins. 2040 to 2050, bodies made of nanorobots that can take any shape arise alongside hologram bodies. 2045 to 2050, drastic changes in social structure and in scientific and technological development. All the prerequisites for space expansion are established. For the man of the future, war and violence are unacceptable. The main priority of his development is spiritual self-improvement. A new era dawns. The era of neo-humanity. E quem quiser visitar as praias de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vai ter que pagar uma taxa turística a partir do mês que vem. A notícia está no nosso site, dá uma olhada. Segundo a Prefeitura, a taxa é para financiar a preservação ambiental e será cobrada dos veículos que entrarem na cidade. Os valores vão variar de R$ 3,50 para motocicletas até R$ 92 para ônibus. Serão isentos da taxa os moradores ou pessoas que trabalhem no município, além das ambulâncias, carros oficiais ou de empresas que prestam serviços na cidade. Para conseguir isenção é necessário entrar no site da Prefeitura e preencher um formulário. Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Bem, querido e amado irmão, a você que esteja assistindo esse vídeo deste canal, esse novo canal que mostra a verdade de Deus e confronta a mentira do sistema 666. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou Pastor João, do extinto canal internacional Seara de Fogo 3. Estamos no 4º canal já, porque o sistema não quer que você venha ouvir e entender a verdade da Escritura. Eles não querem que nós falemos do sistema, porque na verdade o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Para você entender esse vídeo que eu vou narrar aqui agora, notícias, na verdade, reais do sistema 666 que está sendo implantado pela ONU, pela nova ordem, da nova era, enfim, você tem que conhecer a Escritura. E um ponto bem claro para você entender que nós vivemos numa Matrix, num mundo que vai ser destruído. Eu sempre tenho falado sobre isso, porque é necessário, irmão, eu falar para você aprender, para você não ser enganado pelo sistema político, pelo sistema da 66, pelo sistema da besta que é 666. Então você vai ter que, eu vou dar uma base para você começar a estudar, no sentido para você entender que esse mundo, quando se prega um mundo sustentável, o mundo é nosso, o mundo não sei o que lá, pertence a nós, é mentira.
Quem prega essa ideia do mundo ser nosso e eterno são os Illuminati, os maçons, os luciferianos, que contradiz a verdade de Deus, o qual Deus diz que vai julgar e vai sentenciar toda a humanidade no dia do tribunal de Cristo, e o mundo, este mundo vai ser destruído e queimado com fogo. O novo céu e a nova terra, a vida espiritual, a vida eterna está em Deus. O reino da paz e justiça está dentro de você, conforme Jesus ensinou. Mas o reino eterno da eternidade está no Senhor. Porque um dia nós vamos morrer, e se nós temos o reino de Deus em nós, nós então herdaremos, somos co-herdeiros em Cristo, e receber a eternidade do corpo espiritual semelhante ao do Senhor Jesus e igual dos anjos. Mas para você entender que esse mundo não pertence a nós, que a nossa pátria está no céu, como os apóstolos também nos ensinaram, que a nossa pátria está nos céus, que devemos buscar as coisas lá de cima. Para você entender que esse mundo não é nosso, você vai ter que ler lá em Lucas capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, e teve um diálogo, teve uma conversa entre Jesus e Lúcifer, entre o diabo, a antiga serpente, o dragão que foi expulso do céu, o qual chega e tenta Jesus em várias situações. E em uma delas ele oferece todo o poder dos homens, que seria político, a monarca, ao reino monárquico, enfim, todas as situações ali de um reinado humano carnal do homem, ele oferece para Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quiser. Então em nenhum momento Jesus disse que não era verdade, mas Jesus Cristo disse: também está escrito, Satanás, que somente o Senhor teu Deus, Deus é Deus de Satanás, tá bom? Somente o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. A sua mensagem é bem clara. Então você tem que ler em Mateus capítulo 4 e ver que por um tempo ou de um tempo Deus entregou na mão de Satanás a terra. Entenda você que até Satanás, os demônios, foi Deus que criou, é dele. Tanto que eu sempre falo também nas minhas oratórias que ele vai pegar no dia do juízo e vai pegar cada um deles e vai lançar no lago de fogo para ser atormentado de dia e de noite para todo sempre. Ok? Bom, dentro dessa mensagem que eu quero trazer para você, uma alerta para você ficar meditando, refletindo e pregando o reino dos céus, a boa nova, qual Jesus disse: eis que é chegado o reino dos céus, mostrando a realidade que o homem um dia morreria, partiria e teria um encontro com Deus, se na obediência, salvação, desobediência, condenação. Ok? E para mim iniciar esse vídeo falando sobre as notícias, sobre as situações que estão acontecendo e vão se intensificar para que se cumpra o reinado da besta, o reinado do anticristo, do anticristãos, então você vai ter que entender que nós vivemos numa Matrix, num mundo já condenado, sentenciado a ser destruído, e dessa vez com fogo, assim como Deus reservou, né, aquele povo antigo para o dilúvio, da mesma forma agora está sendo reservado essa geração para que venha a ser destruído com fogo, e será destruído os ímpios, os homens maus, todos os demônios, ok? Entenda que nós temos sido escravizados por esse Deus desse século, o Deus Mamon. Mas a própria palavra diz, e Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, no sentido espiritual, na salvação eterna, e no sentido de quando nós partirmos, quando nós morrermos, ou esse corpo, essa matéria nossa, volte ao pó. Então temos, juntamente com o Pai, em Cristo Jesus, a herança eterna do reino espiritual, onde há paz, justiça e alegria no Espírito Santo, ok? Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, meu querido e amado ouvinte desta mensagem, saiba que esse mundo não pertence a nós. Saiba que esse mundo não pertence a nós. Esse mundo foi entregue a Satanás, e Satanás também tem os seus filhos, tem seus seguidores. Jesus mesmo disse que são mais aqueles que entram pela porta larga, então são mais os perdidos do que os salvos. Com dificuldade se salva o justo, diz a palavra. É com dificuldade que o justo alcança a salvação. É com muita luta, com muito esforço. O reino dos céus é tomado com muito esforço. Por isso que a palavra sempre está nos alertando sobre tudo e todos
sobre a volta de Jesus e o final do mundo. E o versículo que eu quero ler para você aqui está em Lamentações capítulo 5, Lamentações capítulo 5, verso 4. Eu quero ler umas 2, 3 versões para você, para que você possa entender o que nós vivemos numa Matrix, no reino que Deus permite que Satanás governe por um período de tempo para que se cumpra a Escritura, o qual está já revelado para mim e para você, se é que entendemos e temos a revelação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, a Escritura fala por muitas figuras. E se Deus não der o entendimento, a sabedoria, nós não vamos compreender. Ok? Vamos lá, Lamentações capítulo 5, verso 4, a primeira versão. A nossa água por dinheiro a bebemos, e por preço vem a nossa lenha. Isso aqui é uma revelação. Vamos lá. Na versão portuguesa, Almeida atualizada, diz: a nossa água por dinheiro a bebemos, e por preço vem a nossa lenha. Lá na King James, Bíblia King James atualizada em português: temos que comprar até a água que bebemos, e nossa lenha só conseguimos mediante pagamento. Te lembra alguma coisa sobre a nossa água por dinheiro a bebemos? E a nossa lenha conseguimos mediante a pagamentos? A nossa lenha mediante somente a pagamentos? O fogo, o fogo que você cozinha? O fogo que você faz o cozimento, que você cozinha na sua casa? Bom, vamos entrar agora na era moderna, na era do fim, o qual nós observamos que 90% da população, até mesmo lá no sítio, usa gás. Alguns usam lá a lenha, né? Mas aqui está nos mostrando a realidade de que a nossa água, por dinheiro a bebemos, temos que pagar. Quando foi instituído a distribuição de parte hídrica, água, saneamento básico para a população, a ideia política enganosa era: não, nós vamos fazer um preço, vocês vão pagar uma taxa e vocês vão, né, pagar essa água aí, pagar só a manutenção dos canos, da rede que foi feita e da manutenção que tem que ter, né, para as bombas que bombeiam e que leva até a tua casa, o conserto quando quebrar. Então essa é a ideia política, é a ideia da parte do saneamento básico. Mas hoje já não é mais assim. Como esse mundo é caído e satânico, ela virou fonte de renda para quem? Para os políticos, para os marqueteiros, para deputados, senadores, enfim, todo tipo de político. Hoje a Sanepar tem acionista que recebe milhões. O ano passado o Beto Richa pagou 400 milhões de lucro para os acionistas da Sanepar. Observe você agora também o combustível, que é uma parte também criada com o dinheiro da população, dos impostos, que foi a Petrobras, para o quê? Para servir a população. Os caras estão tendo recordes de lucros. Não diferente também, a nossa água a bebemos, né, por dinheiro, temos que pagar. O gás que é usado, está escrito aqui em Lamentações capítulo 5, verso 4, leia lá, vai estudar. Então esse mundo jaz do maligno, vivemos o Deus Mamon intensificado, o qual as pessoas estão sendo escravizadas por esse sistema do dinheiro. Eu até fiz um vídeo e disse que eles não querem mais nem ter o dinheiro mais, porque tudo é deles, a Sanepar é deles, a Copel é deles, a Petrobras é deles. De quem? Dos acionistas, dos donos do mundo. É só isso? Não, o mundo inteiro é deles. Não é só a Sanepar, só a Copel, não é só a Petrobras, o mundo todo. Os países, as nações estão endividadas e pertencem aos grandes banqueiros mundiais da nova era, do anticristo. Uns têm bilhões, trilhões, incontáveis, não dá nem para mensurar o quanto que eles têm, eles têm tudo. Ah, mas não pode ter um monopólio, mas eles abrem outras empresas e outras empresas e outras empresas, e assim mesmo eles controlam aquelas outras empresas, e assim vai. Então, irmão, nós vivemos nessa Matrix, final dos tempos, e vai chegar o dia que eles vão ditar regras, assim como eles ditam para os países. Eu não sei se você estuda um pouquinho ou não, mas as nações têm que estar enquadradas nas regras mundiais para poder exportar e importar. Os países, se não obedecer à nova era, a nova ordem,
nos segmentos políticos internacionais, se elas não seguirem, elas são barradas. Elas não podem vender, elas não podem comprar e não podem vender. Elas têm que estar enquadradas, elas têm que estar dentro do bloco do 666 do sistema político mundial, qual é da besta, que é dirigido por quem? Por uma mente suprema, digamos, no sentido assim, espiritual. Uma mente mais elevada, que é Satanás, que é Lúcifer, que é o Deus desse século, que oferece essas coisas aos homens e os homens aceitam. Os homens fazem pactos, aceitas a religiões da prosperidade, como a maçonaria, os Illuminati, enfim. Então, meus irmãos, meus amados, o que está escrito aqui é o que nós estamos vivendo hoje. Uma revelação, Lamentações 5:4. A nossa água, por dinheiro a bebemos, e por preço vem a nossa lenha, por preço vem o nosso gás. Eu até deixei uns vídeos aí, vou deixar mais uns pedacinhos. Geralmente eu falo que vou deixar no final, mas sempre eu faço a introdução e coloco antes os vídeos. Talvez vocês já tenham até assistido aí o que eu coloquei, ou vou colocar de novo sobre a gasolina, sobre a promessa do Bolsonaro, política, engano, mentira, mentiras e mentiras e mentiras. Por isso que eu digo, irmãos, os crentes estão adorando políticos, adorando os falsos cristãos. A palavra diz bem claro, diz bem assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Essas pessoas estão fazendo a vontade do Pai? Estão vivendo a verdade? Lógico que não. Já estão envolvidos na politicagem, no engano, no roubo, fazendo barganha no toma lá da cá. Então, meus queridos, você tem que entender essa mensagem, que nós vivemos no final dos tempos. Quem poderia imaginar que um dia nós teríamos que pagar a nossa água, a nossa luz e dar lucro para eles? Eles arrecadam bilhões. Se fosse para se viver o justo, a lei justa, daquele que eles criaram a Sanepar, eles criaram como se diz, as distribuidoras de água, o saneamento básico, com nossos impostos, o imposto da população. E eles tomaram, usurparam, roubaram, e hoje eles usam essa máquina para movimentar bilhões, para enriquecer. Virou fonte de lucro a Sanepar. A Copel, a Petrobras. Feita com o próprio dinheiro dos impostos da população. Isso eu trago para você entender que o mundo é um mundo caído. Esse mundo não tem solução, o mundo é mau, as pessoas são más, os homens são más, e por isso Deus vai destruir esse mundo. Ah, vai melhorar, tem uma esperança? Não, nesse sentido humano, carnal, não. Por isso que eu quero fazer mais uma leitura com você, para você entender que somente no Senhor, somente no Deus Pai há uma solução. E somente depois que nós tivermos a eternidade mesmo no reino do Senhor, no reino de justiça, paz, de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, assim teremos alegrias, ok? Olha só o que o Senhor diz aqui lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29, verso 11. Diz bem assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando, ou bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como está escrito lá em Ezequiel. Mas antes que se arrependa, que conheça a verdade, se converta e deixe do seu mau caminho. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Mas só que tem que lembrar também que Deus é um juiz. Tem que lembrar também que Deus é um justo juiz. Vai julgar todos os nossos erros. Tudo que homem semear, tudo que homem plantar, ele tem a obrigação de colher. Isso vai acontecer. Ele diz: plano de paz tenho para vós, diz o Senhor, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual é o futuro? Qual a esperança? No dia de amanhã, na eternidade, o dia que você partir. Dois lugares, céu ou inferno, salvação ou condenação. Não há três caminhos, não há três vias. E é isso que ele te promete. Mas enquanto estivermos aqui,
viver nesse mundo, nós vamos ser roubados, perseguidos, odiados. Por isso que Jesus disse: você quer seguir? Você quer receber a herança, o futuro? Você quer ter a tua salvação? Você quer ter paz? Ele tem um plano para você, de paz e de esperança. Em Cristo Jesus é o caminho, Ele é a verdade, que leva você ao Pai. E Jesus então diz, Ele ensinando, que Jesus sendo o caminho, a paz, a esperança que Deus prometeu para nós, o reconcílio, a graça e de graça intermédio da sua morte. Aí Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Ele não disse que não tem peso, Ele disse que é leve. Em outra parte ele diz: toma a tua cruz agora, se você quer ser meu seguidor, toma a tua cruz e segue-me. Vós sereis odiado e perseguido. Somos perseguidos, somos odiados pelo sistema. O sistema nos escraviza, nos suga o nosso suor, o nosso sangue do nosso trabalho. Por isso você vê morte, fome e todas essas coisas que estão acontecendo sobre a face da terra. Juízos de Deus, tempestade, furacões. Até mesmo as pessoas que sofrem essas situações e estão passando necessidades, desempregadas, passando fome, são coniventes, aceitam e vivem a promiscuidade de uma geração má, vivendo no pecado, não se voltam para Deus. Tendo a cachaça está bom, tendo o carnaval e o futebol está muito ótimo para eles. Típico brasileiro faz isso. Mas nós temos essas ideias, essas coisas acontecendo na nossa vida. Então nós temos o futebol para ser entretidos com as novelas, com os filmes de Hollywood, com o engano desse mundo, está tudo bom. Importante é ter lá de vez em quando uma carninha para comer, um churrasco, fazer uma festinha. Não, tá bom. Estamos sendo coniventes com o erro desses homens, com o pecado, com o engano, sendo enganado pelo sistema Matrix, a televisão, como eu disse, Hollywood, os entretenimentos que eles colocaram, o entretenimento que eles colocaram, por exemplo, o futebol, shows, os satanistas, os luciferianos que trazem conceitos satânicos em suas músicas, pregando ideologia de gênero, e o mundo é totalmente pecaminoso, contrário às escrituras e ao ensinamento de Deus. Com isso vem a sentença sobre toda a humanidade. Querido e amado irmão, a esperança que há no Senhor, pois o Senhor tem um plano de paz para nós, e o plano de paz está inserido no nome do Senhor Jesus, está inserido no próprio Jesus, na sua morte, na sua vida, do que Ele fez, do que Ele ensinou. O próprio Jesus disse: eu não falo de mim mesmo do que eu falo, o que eu falo veio do Pai, o Pai manda falar para vocês, façam isso, façam assim. Se vocês creem em tudo que eu estou falando e no que eu vou fazer, dando de mim mesmo a minha vida por vocês, então vocês herdarão a salvação eterna se obedecerem, permanecerem e ser fiel até a morte. É isso que Jesus ensinou. Então, meu querido, como eu disse, a nossa lenha vem por dinheiro, temos que pagar o gás caríssimo, temos que pagar a água, a nossa água por dinheiro vem porque o sistema, esse mundo foi entregue na mão do inimigo, do opositor de Deus. Ele é o promotor que nos acusa, mas ele será lançado fora lá no futuro. Diz a palavra que foi lançado fora Satanás, o nosso acusador, que nos acusava de dia e de noite. Vai ser lançado, ainda não foi. E ele permanece acusando você e acusando eu. Mas se nós tivermos o advogado que nos defende a nossa causa, que pagou a conta por todos os nossos pecados, se nós se arrependermos e deixarmos, então o Senhor vai estar intercedendo por nós diante do Pai. E além disso ele nos promete, não aqui, agora, nesse momento, aqui ele já falou o que vai acontecer. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, enfim, vai ser isso que vai acontecer, não tem outra fórmula. Essa ideia de pastor pregar um triunfalismo humano, aliás, pregando um triunfalismo que você não é causa, que você é cabeça, que agora é só bênção, que é só alegria, é mentira. Vá ler as escrituras e veja o que passaram os apóstolos, vá ver o que passaram os grandes homens de Deus, os mártires, vá ver o que passa o povo de Deus, vá ler o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer com o povo de Deus, perseguição. No Apocalipse fala que nós, se tivermos que passar pela grande tribulação, vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser decapitados. Essa é a verdade. Está escrito, está na mensagem do Senhor. O Senhor Jesus refere a sua palavra e dizer: será que quando eu voltar acharei fé na terra? Acharei alguém me servindo?
Será? Né? Mas já tem a resposta em outros livros. Por isso, irmão, você sabe que a geração do fim, ela vai de mal a pior, ela vai no pior declínio da humanidade para que venha a sentença. Se não acontecer, Jesus não voltará. Se não acontecer, a escritura é mentirosa e a palavra de Deus não existe. E se a palavra de Deus não existe, então Deus não existe. Então Jesus não existe. Então estamos à mercê, porque o mal, nós estamos vendo aí a maldade do ser humano, o que o homem acomete contra o seu próximo. Irmãos, nós estamos caminhando para a reta final. Olha só o que tem acontecido também essa semana. Vocês têm observado tantas coisas que estão acontecendo. Hoje eu viajo lá, eu vou para a chacrinha, onde eu tenho lá uma chacrinha que o Senhor colocou nas minhas mãos para me passar minha velhice. Eu estou construindo lá. Então eu pago pedágio. É só eu que pago? Não, toda a população. As estradas foram construídas com nossos impostos, com o nosso dinheiro, e nós temos que pagar para andar nela. Sabe quem que ganha o dinheiro? Adivinha quem que ganha esse dinheiro? Quem que arrecada esse dinheiro sem fazer nada? Porque tudo o que eles fazem arrecada o teu dinheiro e paga os funcionários que estão lá. Paga com o teu dinheiro mesmo. São a nova ordem, a nova era. São os políticos. São os senhores do mundo, que são dono de tudo. Então eu tenho que pagar para ir e para voltar. Você vai para qualquer estado que você for, está cheio de pedágios. De quem que é o mundo? Não falei que é de Satanás? E o que eles fazem? Obras satânicas. Escravizando o povo. Eles sugam o máximo. Nós ainda... Olha só, lembra que eu falei? Nós pagamos pela água. Está escrito, Lamentações capítulo 5, verso 4. A água que bebemos a por dinheiro. A lenha que temos, que é o gás para cozinhar, para fazer nossos dia a dia os alimentos, por dinheiro temos que pagar. E pagar muito caro. Para onde vai esse dinheiro? Para os políticos, para os senhores do mundo. Aí você vai viajar de um município para outro, tem que pagar o pedágio. Paga para ir, paga para voltar. Mas diz que nada está ruim que não possa piorar. E eu vou deixar para vocês uma matéria aí, o que está sendo agora, que faz parte da ONU, faz parte da agenda 2030, 2040, 2050. Está na agenda da nova era. Está na agenda do governo 666 do mundo sustentável. Em Ubatuba, eu vou deixar a matéria para vocês, assistam aí, vejam a matéria, vou deixar com o robozinho falando e a matéria escrita aí, ok? Ubatuba vai cobrar taxa de veículos que entrarem na cidade. A Prefeitura de Ubatuba, no litoral de São Paulo, deve iniciar em junho os testes para a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental, TPA, na cidade. A taxa será cobrada de todos os veículos motorizados que ingressarem no município. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o objetivo é arrecadar para investir na mitigação e compensação dos impactos socioambientais gerados pelo grande fluxo de pessoas que visitam Ubatuba. A TPA foi instituída pela Lei Complementar número 9, de 19 de dezembro de 2018, e regulamentada pelo Decreto 7.867, de 6 de abril de 2022. Os valores cobrados serão R$ 3,50 para motocicletas, R$ 13,00 para veículos de pequeno porte, R$ 19,50 para veículos utilitários, R$ 39,00 para veículos de excursão, R$ 59,00 para micro-ônibus e caminhões, e R$ 92,00 para ônibus. Segundo a Prefeitura, serão isentos ambulâncias, veículos oficiais. Mas eu só vou dar uma prévia aqui para vocês. Lá em Ubatuba, São Paulo, eles já estão testando para quando você entrar na cidade. Vamos supor, eu saio daqui de Curitiba, eu pago o pedágio para sair de Curitiba, pago o pedágio para entrar em São Paulo. Eu vou lá no estado de Ubatuba, certo? Ubatuba, é Ubatuba no caso. Eu vou ter que pagar para entrar na cidade. Vejam aí a matéria. Eles estão fazendo o grande teste, o
o teste para ver se vai dar certo para cobrar. Agora você vai ter que pagar para sair, ou no caso, para entrar numa cidade. Você vai ter que pagar. E esse custo vai ser de 3 a 92 reais. Começando o teste lá em São Paulo. Lá em Ubatuba, em São Paulo. Vai começar o teste. Veja a matéria aí. E quem quiser visitar as praias de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vai ter que pagar uma taxa turística a partir do mês que vem. A notícia está no nosso site, dá uma olhada. Segundo a Prefeitura, a taxa é para financiar a preservação ambiental e será cobrada dos veículos que entrarem na cidade. Os valores vão variar de R$ 3,50 para motocicletas até R$ 92 para ônibus. Serão isentos da taxa os moradores ou pessoas que trabalhem no município. Então, meu irmão, essa é a realidade do ser humano. Eles estão fechando. Vai chegar o dia que você não vai ter dinheiro mais para nada. Você, na verdade, se tornará um escravo. O Bolsonaro, esse presidente maçom, esse presidente que ele é maçom, idólatra. Olha, e outra coisa, não estou falando de... é só o Bolsonaro. Não, todos, 100% dos políticos servem ao sistema político, ao sistema da besta, 666, eles não servem ao Senhor. O Bolsonaro falou certa vez, numa matéria, que tem que ser menos direito para ter emprego. Quer dizer, vai chegar ao ponto que você vai ter... Não, você tendo comida para você comer, é o que importa. Você é escravo e será feliz. Você não terá nada e será feliz. Essa é a agenda da nova era dos globalistas. Implantar um salário, que eles dizem, né? Um salário a princípio muito bom, um salário universal e mundial para toda a população. Só que na verdade vai haver um salário lá onde tem aquele país lá que é comunista, lá na China, que eu vi o kit que eles dão para uma família de tantas pessoas viver. Ir ao supermercado, por exemplo, é proibido. As autoridades chinesas têm entregado kits de alimentos. É vergonhoso. As pessoas estão perecendo de fome. As pessoas estão tirando seu próprio fôlego por causa daquela opressão que lá está. Escute bem os gritos. Já deu para perceber a cidade inteira gritando porque não podiam sair. E então estavam... Isso aqui era há uma semana. Ou seja, não é há uma semana. Em uma semana, fechados. Não aguentavam mais. Agora que você está vendo esse vídeo, já fazem mais de 3 semanas e meia que estão assim. Então o que está acontecendo? Eu não posso mostrar aqui. E assim será. Lá é somente uma pitadinha para você entender o que vai ser o reino do anticristo. No mundo todo, vai ser uma nova ordem, uma nova era, né? Sobre toda a humanidade. Se você fazer as análises desse vídeo que eu falei para vocês, a água que tomamos vem por dinheiro, a lenha, o fogo temos que pagar, o combustível, para onde nós vamos andar, deixar de ir, temos que pagar. Pedágio para entrar, pedágio para sair. E agora lá em Ubatuba, São Paulo, tem que pagar para entrar na cidade. E esse preço é de R$ 3,92. É um grande teste que estão fazendo. Isso aqui é um teste para ver se vai dar certo. Vão implantar em todas as cidades. Então, irmãos, você cada dia mais você está sendo acuado no seu canto. Você vai ter que ficar num lugarzinho e ficar quieto. Porque se você der um passo, eles vão cobrar. Outra coisa também. A partir agora do mês de 2023, a luz solar será taxada pelo governo federal. Dá para se acreditar que teríamos que pagar um dia, pagar água, pagar luz? E se fosse uma coisa justa para a manutenção, tudo bem, mas não é. Eles fizeram como fonte de lucro. Eles arrecadam bilhões e enriquecem os senhores do mundo, que comem do bom, do melhor e moram em suas mansões. Por isso a vingança do Senhor não tarda, não é tardia em vir sobre eles, sobre toda a sua humanidade. Então hoje nós pagamos pela água, pagamos pelo fogo.
No caso, nós pagamos pela água que bebemos, que Deus nos deu de graça. Pagamos pelo fogo, que também Deus nos deu de graça, é o petróleo. Eles arrecadam bilhões. Agora eles vão taxar também o sol. A partir de 2023 vai ter que pagar imposto sobre a luz do sol daqueles que querem captar sobre as placas solares a sua energia. Vai ter que pagar. Esse de Ubatuba você vai ter que pagar devido à poluição que você emite dos seus carros, até mesmo do pum do gado ou teu pum. Então você está causando mal à natureza, então você vai ter que pagar. É para repor para a natureza. Bom, a natureza não usa dinheiro, mas eles dizem que usam para melhorar. E deixa o dinheiro vai para o cofre público, aonde você sabe que vai parar. Onde que vai parar esse dinheiro? Na mão daqueles que estão dizendo que para o bem teu, para o bem da humanidade, nós vamos te escravizar e cobrar isso e aquilo, e você tem que fazer. Esse é o mundo caído, esse é o mundo da Matrix. E a partir de 2023 vai ser cobrado também a taxas, vai ter impostos sobre a luz do sol que você usa. E não demora muito, também vão cobrar, pode ter certeza, tem aquele filme. Peraí. Que é isso? Cadê o resto? Não cumpriu a cota. Minha produção aumentou na semana passada. E a cota também. Para poucos serem imortais, muitos têm que morrer. O que você quer dizer com isso? Você não sabe mesmo, não é? Nem todos podem viver para sempre. Não teríamos mais espaço. Por que acha que há zonas de tempo? Por que acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto? O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. De que outro jeito poderia haver homens com 1 milhão de anos enquanto a maioria vive dia após dia? Mas a verdade é que tem mais do que o suficiente. Ninguém tem que morrer antes do tempo certo. Que eles... Aquele filme lá que passa sobre aquele jovem e aquela mulher, que eles têm que comprar o ar que eles respiram, que se eles não comprar, eles têm um reloginho que fica marcando o tempo ali. Se eles não pagar, é cortado o seu ar que respira e eles morrem. Pode ter certeza, irmão, que no dia de amanhã, se você estiver aqui, ou se nós estivermos aqui, ou até mesmo na sabedoria de Deus, talvez lá no futuro nós vamos saber e ver tudo isso, Deus vai mostrar para nós. Eles cobrando esse ar que você está respirando vai ser cobrado. Tudo é cobrado. Porque o diabo se coloca na posição de como Deus, porque Deus colocou na mão dele, então ele escraviza a humanidade. Ele odeia você, ele odeia o homem, ele odeia a criação de Deus. Sendo autoritário. Mas Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, estende as suas mãos e nos dá o livre-arbítrio de escolher de servir ou não. Essa predestinação que pregam, ensinam, são coisas heréticas e mentirosas. Jesus disse: todo aquele que me aceitar, eu também o aceitarei. Mas todo aquele que me negar, eu também negarei. Eu não vou entrar em méritos de discussão teológicas aqui, porque nada tem proveito. Cada um cria a sua placa, a sua identidade, os seus dogmas e diz: essa está certa. Mas se você olhar para Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Viva tudo que ele ensinou, sendo cristão, sofrendo as afrontas e pronto, e acabou. Obedecendo o que ele ensina, o batismo, as regras básicas, e seja um filho de Deus. Aquilo que você quer para você de bom, faça para os outros, ao teu próximo, ao teu irmão, ao teu familiar. A religião pura e imaculada com Deus é esta: visitar os órfãos, viúva, o seu próximo, o seu irmão, nas horas das tribulações, e viver ser um cristão verdadeiro em Cristo, dando até mesmo a sua vida em pró, né, aos seus. Isso é ser cristão, irmão. O resto é só falácia e dogma de homens que se acha melhor, ou a sua religião, ou seu credo, os seus ensinos, os seus estatutos é melhor do que os outros. Ok? Então, irmãos, fique com as matérias e se prepare. E para você entender o bem claro nisso, eu deixo para você o Salmo 37.
Os dias vão piorar, vão ficar difíceis cada dia mais. Mas lá em Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor. Diz no Salmo 37: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ok? Também está escrito lá no Apocalipse que se nós guardarmos a palavra do Senhor, ele também nos guardará no dia da tentação, no dia da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Essa é a promessa do Senhor. Eu estou falando para você palavras da Escritura, palavras que eu creio. Amém? Fica os vídeos. Tire aprendizado, meu querido amado irmão. Aprenda várias escrituras, ok? E vou preparar outro vídeo para vocês na sequência, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Sai da Babilônia e não seja participante dos seus pecados, para que não se incorram nas pragas que está nesse livro, que é a Escritura Sagrada, o grande juízo de Deus sobre toda a humanidade. Amém? Paz e graça, paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém? Senhores do mundo.